Foi um desafio grande procurarmos chegar, criar impacto com os nossos jogadores para que eles sentissem que eram capazes. Naquela época de 13, 14 já se via que o Diogo Jota podia ser um jogador de topo mundial. Eu gostava de dizer que sim, mas não seria verdadeiro. Sub-23 do Estoril, porquê é que há essa opção? Primeiro porque ninguém queria o Vasco Seabra. Eu acho que o Boa Vista teve contornos extraordinários para mim enquanto treinador. É nosso convidado no 00 Vasco Seabra, treinador do Marítimo. Aos 38 anos fez uma verdadeira escalada com os insulares para descer ou subir de uma zona de descida para uma posição tranquila na tabela classificativa. Vasco, obrigado por ter aceito este convite do 00 e estarmos aqui a falar sobre esta temporada. Foi um desafio muito aliciante para quem chega naquela altura à Madeira com 7 pontos e pegar numa equipa que parecia não tinha grande rumo competitivo. O que é que o moveu nesse desafio? Boa tarde a todos. Agradecer antes de mais o convite também do 00, podemos partilhar um pouco de nós e falarmos um pouco também do jogo. Relativamente ao desafio, foi desafiante, passando o pleonasmo. E a verdade é que naquele momento, quando nos foram apresentadas as coisas relativamente ao Marítimo, nem sequer colocamos em causa o lugar onde estávamos ou aquilo que podia ser difícil ou fácil. Foi muito mais no sentido de conseguirmos perceber o projeto, percebermos as pessoas, percebermos que condições teríamos para que tivéssemos a estabilidade necessária para podermos fazer o trabalho da forma que queremos e gostamos. E encontramos um cenário diferente também do habitual. Um cenário com um presidente do clube, que encabeçou também no presidente da SAD, com 2 administradores que estão por dentro daquilo que também é o panorama do futebol em geral, porque são ex-treinadores, pessoas ligadas também ao futebol, e a oportunidade que tínhamos de poder estar num clube de uma dimensão grande, onde sentíamos de facto que a equipa não estava segura, não se sentia equipa. E a verdade é que nesse momento não pensamos nos pontos que tínhamos, nem naqueles que teríamos para conquistar, para podermos atingir o que quer que fosse a manutenção, fosse os 30 pontos, fosse os 35 pontos. Nunca foi um desafio nosso ter uma marca pontual. Foi um desafio grande procurarmos chegar, criar impacto com os nossos jogadores para que eles sentissem que eram capazes. Vasco, qual foi a primeira medida que quis colocar para que desse esse impacto? Quando chega um plantel com 7 pontos e com jogadores de grande valia, ex-internacionais jovens, estou-me a lembrar à cabeça do Bruno Chadas, do próprio Rafik Kitano, também é internacional pelo seu país, qual foi o primeiro ponto que o treinador Vasco Seabra quis colocar ali para eles sentirem, ok, isto vai ser diferente? Sim, a primeira coisa que nós quisemos fazê-los sentir é que nós acreditávamos neles e que sentíamos que juntos, se eles se entregassem àquilo que também eram as nossas propostas, aquilo que tínhamos para lhes dar era seriedade de trabalho, uma vontade muito grande de vencer e uma crença muito grande de que quando eles falhassem nós íamos estar na retaguarda para os proteger e para voltarmos a seguir o nosso caminho. E esse foi o principal objetivo, foi desafiarmos-nos a que cada jogo ia ter uma história diferente, mas que em que cada jogo que aparecêssemos, o Marítimo ia ter uma palavra a dizer. Podíamos ganhar, podíamos perder, podíamos empatar. O resultado não é uma coisa que nós consigamos controlar, conseguimos controlar aquilo que são as nossas entregas, a forma como nós conseguimos dedicar-nos ao trabalho, enfrentarmos os desafios, corrermos muito, trabalharmos muito, jogarmos para a baliza do adversário e que essa confiança fosse uma confiança sobre aquilo que nós conseguimos fazer. E teve um impacto ali logo imediato. Sim. Os primeiros 11 jogos há 2 derrotas, que é com o Benfica e o Futebol Clube do Porto, sendo que a derrota com o Benfica acaba por ser muito pesada, mas logo a seguir há uma série de jogos sem golos sofridos, há ali uma lição muito fácil de ser tirada. Sim, verdade. Nós nos primeiros 3 jogos fizemos 7 pontos. Ganhamos em casa ao Passos, fomos empatar ao Bessa e voltamos a vencer o Santa Clara. E aí instaurou-se quase uma crença de que éramos capazes, de que
Afinal, estávamos cá. E estávamos cá para nos debatermos, para nos desafiarmos, para sermos uma equipa que não ia deixar nunca o jogo por si só acontecer. E a verdade é que fomos à Luz. E nesse jogo na Luz foi quase um choque, que eu acho que foi um choque que foi negativo, naturalmente, pelo número que levamos na nossa baliza. Nós terminamos o campeonato com uma das defesas menos batidas. E só nesse jogo foram 7 golos. O que depois disse muito daquilo que era a nossa capacidade de pressão, de organização defensiva. E esse jogo eu acho que traduz muito daquilo que foi a mudança da equipa. A equipa não acreditava nela, passou a acreditar nela. E nesse jogo quis desafiar. E nós sentimos que o resultado não foi aquele que nos parecesse ser mais justo, porque acho que as oportunidades do Benfica foram quase todas concretizadas, que é uma coisa que também não é muito natural. E nós acabamos por sofrer golos contra o Benfica, a maioria deles em transição, porque nós quisemos realmente assumir o jogo, pressionar o Benfica como se calhar só o Bayern Munique tinha pressionado nessa fase. E isso também nos fez perceber, ok, nós somos capazes de nos desafiar contra toda a gente, mas também temos que saber sentir os momentos do jogo. Sentir o jogo, sentir os momentos em que podemos fazer mais, em que podemos fazer menos, onde pressionamos mais e outras vezes já recuamos e recolhemos, para a equipa saber estar tanto em organização defensiva, mas também em organização ofensiva, nas transições, e para a equipa ser mais completa em todos os momentos do jogo. E acho que equilíbrio. Acho que esse momento acabou por ajudar-nos a que depois a nova sequência a seguir, mais 6 ou 7 jogos em que voltamos a só perder também no Dragão. E penso que esse foi ninguém estava à espera deste Marítimo. Os adversários ainda nos encaravam como o Marítimo vamos vencê-los, e isso obrigava quase a que os jogos fossem olhos nos olhos com toda a gente. E nesse bater de olhos nos olhos, eu penso que nós somos muito capazes. E mostramos realmente uma sede muito grande de vencer. Muitos jogadores a aparecerem, muitos jogadores a valorizarem-se, e um jogo que também passou a ser um jogo mais ligado, parece-me que com mais domínio também em termos espaciais, seja com bola, seja sem bola, e isso acabou por ajudar a nossa equipe. O Vasco vem de uma escola de treinadores em que valoriza muito a componente humana e a componente das relações que possam estar ali envolvidas. Apanhou um Marítimo um bocadinho em turbilhão de mudança, com a mudança diretiva, já apanhou o novo presidente completamente instalado. Isso de alguma forma na sua ótica de quem é treinador e vem de fora, sentiu ainda essas mexidas emocionais ali no grupo, e isso poder mexer com o grupo, tudo o que aconteceu na época passada, e daí se calhar haver agora uma maior tranquilidade de agora em diante? Sim. A verdade é que entrou uma nova administração. Obviamente não posso falar da anterior, claro, porque nunca a vivi, mas aquilo que sentimos foi que a nossa chegada foi passado poucas semanas da entrada da nova administração. E tal como referi há pouco, foi eleito um novo presidente do clube, que direcionou depois as coisas para o presidente Assad. É até uma forma pouco usual no nosso panorama, que no nosso caso tem funcionado. É uma independência total. Sim, quase. Não é? Sim, há a figura do presidente Rui Fontes, naturalmente, que depois direciona para o presidente João Luís, que está depois com mais 2 administradores. Não sendo nenhum investidor, o que é uma coisa de facto bem diferente do panorama português. Sim, parece-me que as bases têm muito a ver com essa paz, com essa tranquilidade, com o entregar muito mais o clube também aos seus adeptos, trazer muito mais a ligação entre clube, adeptos, treinadores, jogadores, e parece-me que se conseguiu criar esta dinâmica. Conseguiu-se que os adeptos acreditassem mais na equipa também, voltassem a estar mais presentes no Caldeirão, e isso começou a tornar as coisas um bocadinho mais, com mais rumo em termos de união, em termos de unilateralidade daquilo que nós queríamos fazer. Já podemos dizer que somos do tempo de ver um Caldeirão completamente cheio, muito difícil para qualquer equipa jogar lá, mas nos últimos anos isso foi descendo, e o Vasco já inclusive como treinador também terá sentido isso.
Agora que está lá dentro, como é que é a visão de quem vai do continente para o Funchal, instala-se para trabalhar no Marítimo e vê tudo isto? Já começa a sentir a grandeza do Marítimo novamente Sim. Ali a subir? Sim, verdade. Quando nós chegamos, nós estando no continente, eu acho que temos dificuldade em conseguir perceber a grandiosidade do clube, a dimensão que tem e a força que tem enquanto também massa associativa. Nós estamos no Funchal, estamos em toda a ilha. Mas agora já conseguimos ter, principalmente também no continente, em que vocês voltaram, o Marítimo passou a ter Sim. Cerca de 500 mil de adeptos Sim. em todos os jogos, o que é Sim. algo notável. É verdade, eu ia acabar por aí, que era, nós por toda a ilha íamos sentindo que as pessoas nos incentivavam também com palavras de emoção também, porque a mudança foi também ela acentuada, porque a verdade é que, como falou há pouco, nós começamos com 7 pontos e a equipa começou a crescer de grau após degrau, e isso naturalmente também traz entusiasmo e alegria aos adeptos, e a verdade é que conseguimos que depois no continente começássemos a sentir também as pessoas ou a viajarem para estarem connosco, ou mesmo as pessoas que estão cá no continente a sentirem novamente as cores, o carinho, a ambição do verde rubro, do maritimista, do sentimento que isso é, e isso penso que foi uma conquista grande, que também se deveu a esta entrega dos jogadores, a esta alma, a este querer, a esta própria cultura de equipa, porque quem me conhece também sabe, em termos ideológicos, que nós somos uma equipa que gosta de jogar para a frente, gosta de que os seus próprios jogadores sejam os protagonistas, e para isso naturalmente gosta de ter a bola, e ao mesmo tempo unirmos-nos àquilo que também tem muito de cultura do Marítimo, o nunca desistir, o ter aquela raça e determinação para nunca permitirmos que o adversário tenha muito tempo para pensar, ou seja, querer dominar, porque estas raízes também que o Marítimo traz, de ser insular, das dificuldades que teve para se poder afirmar, são coisas que os nossos jogadores começaram também a sentir, porque essa ligação com os adeptos também lhes traz essa mesma mística, essa forma de ver as coisas. Vasco tem 38 anos e é bastante novo ainda para treinador, é possivelmente dos treinadores mais novos da Liga, mas não anda aqui há propriamente 2 dias, não é? Já, de Primeira Liga já são vários anos, desde o 16-17 em Paços de Ferreira, e se olharmos para trás, há um início em Paredes em 2006, 2007. Como é que aparece este capítulo do treinador no Vasco Seabra? Inicia como jogador, se assim lhe podemos chamar, no momento da formação. Eu fiz 10 anos de formação no Paços de Ferreira, como jogador, e chegando ao nível sénior, a necessidade de conseguir perceber a realidade fez também com que eu tivesse a noção de que não iria prosseguir a nível profissional, porque não tinha qualidade para isso. E isso acabou por eu querer ficar ligado ao futebol, era a paixão, naturalmente, e acabei por ir para a faculdade. Indo para a faculdade, fazer Educação Física e Desporto, no primeiro ano logo, quando entro, ali por volta de setembro, outubro, falei com o professor Rui Quinta. Ele abriu umas portas de poder estar ali como treinador estagiário e poder colaborar em 2 equipas. Na altura colaborava como treinador assistente do Sub-12 e treinador assistente do Sub-17. E foi curiosamente um abrir de paixão, de perceber que realmente era mesmo aquilo, não tinha nada a ver com dar aulas, não tinha nada a ver com aquela idade, o que é que puxa a paixão do treinador? Eu acho que é as relações, é o jogo, é o entusiasmo do jogo, o entusiasmo de dar cabo de quem está do outro lado, não é? Que a gente já tem isso como jogador quando joga, porque quer sempre está a jogar e quer perceber como é que consegue rebentar os outros. A mexer, não é? E a perceber as peças a mexer isso, e a coisa a acontecer. Isso. E depois a forma como conseguíamos, enquanto líderes, influenciar os nossos jogadores a que eles pudessem essencialmente maximizar aquilo que são as capacidades deles, valorizá-los mais, sentir que o jogo, nesses momentos, a gente vem da faculdade cheio de ideias, não é? Claro. E acha sempre que vai direcionar os jogadores para determinadas coisas,
e depois com o decorrer do tempo vai percebendo que são eles que fazem a diferença, são as nossas direcionalidades que vão dando corpo para que as coisas possam funcionar de melhor forma, mas esse bichinho, esse contacto, esse sentir os jogadores, sentir a forma como a liderança pode ser diversa, acabou por nunca mais me retirar desse momento. E depois há um longo percurso. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas dizem apareceu logo na Primeira Liga. Não é verdade. O 0-0 está aqui para contar isso, não é? Isso. O 0-0 mostra, basta quem abre o perfil do Vasco Seabra consegue perceber isso. É verdade, porque, o passo profissional mais mediático foi de facto na Primeira Liga, mas houve terceira divisão, houve campeonato distrital com subida ao campeonato nacional de séniores. Um título no Lixa. Sim, verdade. E depois o regressar a Passos de Ferreira como treinador também da formação. Felizmente batemos um recorde de clube com a ida à fase final nos Júniores. Muitos jogadores também na altura que se promoveram para a equipa principal. E isso tudo foram coisas que marcaram e trouxeram ainda mais ambição de poder prosseguir e poder fazer desta a profissão. Vasco, já naquela época de 13, 14 já se via que o Diogo Jota podia ser um jogador de topo mundial? Eu gostava de dizer que sim, mas não seria verdadeiro. Eu achava que o Jota ia conseguir um nível profissional alto. O Jota, muito mais do que as qualidades que a gente lhe possa apontar, que podem ser discutíveis por mil e uma coisas, há uma característica que ele tinha que cada vez que se vai subindo mais o nível, é mais natural nos que estão mesmo a topo. Ele joga sempre para ganhar. E joga para ganhar em todos os exercícios, em todos os treinos, está sempre a chupar limão, como a gente costuma dizer, quando a equipa não ganha, quando ele não ganha, quando ele não faz as coisas acontecerem. E ele fez uma época fantástica. Eu recordo... Esse é o primeiro ano dele no Passos Ferreira? Sim, primeiro ano de júnior. É o Vasco que o vai buscar a Gondomar? Não sou eu que o vou buscar. O clube já o tinha contratado. Eu venho do Lixa, que tinha acabado de subir ao Campeonato Nacional de Séniores, não fico no Lixa, e venho para Passos de Ferreira. E nesse momento o Jota era um dos jogadores que já estava contratado, e estava contratado como médio ofensivo. E na primeira fase da época, o Jota faz 5 golos, penso, em 22 jogos. Mas sempre bem. Dinâmico, com uma abrangência muito grande no jogo, capaz de se mostrar, etc. Mas a verdade é que nós sentíamos que ele podia eventualmente estar ainda mais próximo da baliza, e naquele momento o nosso jogo era tão associativo nesse ano. Se havia anos onde a nossa equipa era dominadora do ponto de vista ofensivo, foi nesse. Nós não tínhamos naturalmente estatísticas porque era júniores, mas eu atrevo-me a dizer que o nosso nível de posse de bola andaria sempre nos 60 e tal %. A nossa equipa dominava quase todos os jogos. E nós na altura lançamos um desafio na passagem da primeira para a segunda fase, que era ele passar para a ponta de lança, para 9. E ele, no primeiro momento, não aceitou. Dizia, pá, mister, não, 9, estou lá esquecido, nunca toco na bola. E eu tentava lhe explicar, não, mas o nosso jogo é muito associativo, as coisas que tu vais ver, estás mais perto da baliza, porque ele é muito finalizador. Ele tem golo, a bola parece que sobra sempre para ele. Seja de cabeça, seja com o pé direito, com o pé esquerdo. E ele depois, nesse espaço de 14 jogos, fez 17 golos. Ou seja, acabou a época com 22, sendo que 17 foram feitos em menos jogos. E ele no primeiro jogo logo, nós ganhamos 2-0 ao Beira-Mar. Ele fez 2 golos e eu perguntei-lhe no fim, então e agora? E ele, não, joga, quer jogar a ponta. Porque, pronto, acho que sentiu que as sensações eram boas. Mas essa vertente fez com que aquilo também lhe abrisse um pouco mais aquilo que era a visibilidade. Claro. E ele teve propostas para sair, logo nesse ano. E aí surgiu a hipótese de ficar no plantel profissional. Foi a forma do Passos também conseguir segurá-lo. E ele acabou por ficar ali. E eu acho que o despontar dele tem mesmo a ver com isso, com a competitividade que ele tem, com a energia que ele tem. Porque
ele acha sempre que não há superior a ele, não há ninguém superior a ele. Ele acha que podem ser tão bons como ele. Agora, vão ter que trabalhar mais que ele para conseguirem superá-lo. E eu acho que essa é uma força incrível que ele tem, um carácter, a personalidade, que depois o fazem conseguir que as características dele, ele sabe os defeitos que tem, e eu acho que essa é a maior vantagem dele, porque ele sabe as coisas em que não é tão bom, mas ele sabe também as coisas em que é bom. Claro. Então ele maximiza E esse é o caminho que cada um deve fazer, é a tal autoavaliação. Dá orgulho vê-lo agora. Dá, até pela humildade dele. A qualquer passo ele manda uma mensagem, eu mando uma mensagem a ele, e ele continua a responder com a mesma velocidade que respondia na altura, e as palavras continuam a ser as mesmas, ou seja, ele continua a ser o mesmo menino, com uma dimensão gigante em termos profissionais, mas felizmente com o mesmo coração, com o mesmo carácter. Isso é fantástico. Quando o Vasco Seabra tem que assumir a equipa sénior do Paços de Ferreira, em algum momento hesitou, achou que podia ser prematuro ou sentiu-se ali bem capacitado para aquilo? Não, hesitei no início por uma razão muito simples. Eu cheguei do plantel júnior para a equipa profissional, como sendo adjunto da casa. E antes de ser adjunto da casa, eu quis falar com o treinador principal, que na altura é o Carlos Pinto, e na minha cabeça estava muito ciente uma coisa: eu não iria nunca fazer alguma coisa de errado com o treinador principal, ou seja, eu estaria ali sempre para ajudar. E a verdade é que as coisas não correram como as pessoas esperavam, como era a expectativa, como quer que seja, e o Carlos acaba por sair. E nesse momento nem sequer na minha cabeça passa eu poder assumir a equipa, porque nem sequer faria sentido, as coisas não estavam nessa ligação. Mas nesse momento o Paços estava em negociação com o treinador, na altura até depois passou a ser conhecido, e esse treinador demorou a dar resposta. E eu treinei uma semana, nós ganhamos ao Boa Vista, penso, até me parece que depois foi um jogador expulso, nós acabamos por ganhar na mesma, e o treinador continua sem dar resposta nessa semana, e nós fomos a Braga. E perdemos em Braga, mas até acho que fizemos um bom jogo. E logo a seguir, o treinador, a meio dessa semana, ou seja, já estávamos a planear a outra semana a seguir, o terceiro jogo, o treinador em causa acabou por optar por ir para o estrangeiro, para a França. E nesse momento é quase, ok, e agora? Havia já um treinador, eu comecei a passar ideias, né, porque... Obviamente, eu passava tudo aquilo que eu achava ao Carlos, mas naturalmente, estando eu a liderar, as coisas são sempre naturalmente diferentes. E naquele momento é-me proposto pela direção se fico, juntamente também com o aval dos jogadores, porque penso que a direção também falou com os jogadores, e eles seguiram com a ideia de abraçarmos a coisa juntos. E felizmente a coisa correu bem. Nós acabamos por garantir a manutenção. Eu acabei por aceitar quando me foi proposto, porque acreditava que era possível com o plantel que tínhamos, e acabaram por as coisas correr bem, que não era fácil, porque eu tinha 33 anos e era a primeira experiência num nível profissional tão alto, e as coisas correram bem, com altos e baixos naturalmente, mas a equipa logo a provocar coisas positivas, e a verdade é que conseguimos garantir a manutenção com algumas jornadas de antecedência, e criou uma imagem positiva para... O Vasco, esse podemos dizer que, não para o Vasco Seabra, como é óbvio, mas para as pessoas que podiam duvidar, ele podemos catalogar como o primeiro verdadeiro cartão de identidade do Vasco Seabra. Estamos a falar de um treinador com 33 anos, que é de Paços de Ferreira, que possivelmente para alguns jogadores do plantel era o treinador de júniores, e isso inevitavelmente poderia e mexe sempre com a cabeça de alguém. Sim. Como é que foi gerir com tudo isso? Foi uma situação diferente de tudo. Eu vinha dos júniores, de facto, com muitos jogadores que me reconheciam dos júniores, até porque eu via muitos treinos da equipa sénior nos anos anteriores, porque eu tinha uma ligação forte com os treinadores que tinham lá passado, se fosse com o Paulo Fonseca, fosse com o Jorge Simão, com todos os treinadores que ali passaram, nós mantivemos sempre uma relação próxima. E depois estava como adjunto, e o papel do adjunto é sempre um papel diferente também do treinador principal, e a ligação também com os jogadores também é algo diferente.
E naturalmente, passando para a liderança, mexe sempre algumas coisas. E se agora olhar para trás e disser que estava preparadíssimo para o momento, não estava. Mas parece-me que fui capaz de resolver muitas das coisas que foram acontecendo. E faz parte do crescimento? Faz parte do crescimento. E quando nós às vezes dizemos este treinador é um treinador experiente, eu acho que depende das experiências que tem. Claro. Eu acho que as boas experiências, as dificuldades das experiências, fazem com que nós, se assim o quisermos, porque acho que também depende da nossa convicção de querermos mudar quando achamos que devemos fazer, eu acho que esse foi um momento muito importante para mim, porque foi difícil ser treinador da casa, foi difícil ser o treinador que vem da formação e que, usando os chavões que na altura também se usavam, ainda não mostrou nada em lado nenhum para poder estar a este nível. Penso que essas coisas nos ajudam a querer ser ainda melhores, a querer filtrar aquilo que nós devemos valorizar, porque nós não podemos pedir opiniões a quem não tem nada para dar, ou seja, nós temos que valorizar aquilo que são realmente as opiniões que nos ajudam, que nos fazem crescer e que nos fazem desenvolver, e que as críticas sejam do ponto de vista da colaboração para que nós possamos crescer. E acho que isso foi positivo. Acho que quando Passos com essas dificuldades foi positivo para dar o salto. Depois acaba por sair de Passos Ferreira, vai para o Famalicão e quando sai do Famalicão há ali um período, podemos dizer quase um bocadinho de estágio. Sabático. Até voltar por baixo. Sub-23 do Estoril. Porquê é que há essa opção? Primeiro porque ninguém queria o Vasco Seabra. É verdade. Ninguém queria o Vasco Seabra. Eu não tive propostas. Não vou estar a dizer, não, tive esta e aquela e a outra e acabou por não acontecer. Não aconteceu. Eu queria continuar a treinar. Sentia que tinha coisas para melhorar. As coisas em Famalicão também não correram da forma como eu queria e desejava. E sentia que precisava de melhorar. Precisava de ser mais forte, de ser mais capaz nas diferentes áreas. E fiz estágios, estive com o Paulo Fonseca, estive com o Quique Setien, na altura estava no Betis, antes ainda de ir para Barcelona. Falei com outros treinadores, fiz o meu momento naturalmente de análise e de autocrítica, mas a verdade é que ainda assim, mesmo com todas essas coisas que eu queria melhorar, só te desafias quando podes experimentar, quando podes treinar, e isso não estava a acontecer. Até que o Pedro Alves, pela sua capacidade também de arrojo e pela capacidade que tem de contagiar, ligou-me. Eu não conhecia o Pedro pessoalmente e a certa altura recebi uma chamada dele. Eu estava em casa, lembro perfeitamente de estar em casa. Eu penso que foi um domingo, foi um sábado ou um domingo, sei que foi fim de semana. Estava um dia de calor e eu lembro-me de vir para fora e ele dizer, pá, é o Pedro Alves do Estoril, aquilo que eu estou a oferecer não é aquilo que tu esperas e tu não me vais dar uma resposta agora, mas eu queria te convidar para assumires o projeto Sub-23. Nós vamos estar na fase de apuramento de campeão e aquilo que eu quero é que tu tens que vir ao Estoril, seja para me dizeres que não ou seja para me dizeres que sim, mas tens que vir ao Estoril para ver as instalações. Ele é um artista, o Pedro Alves é um artista, porque ele ao fazer isso já sabia que depois eu já não iria dizer que não. De lá. Mas só depois de o conhecer é que eu consegui perceber isso. E a verdade é que foi uma experiência fantástica. Lidei com gente extraordinária. O Estoril é um clube que nos traz também algum carinho, alguma vontade e paixão. E nesse momento eu precisava mesmo de sentir alegria, de treinar, sentir a alegria de poder dar o treino, de poder preocupar-me com aquilo que eram as tarefas do treinador. E no Estoril isso foi-me permitido. Foi-me permitido experimentar, foi-me permitido lidar com um conjunto de jogadores que foram extraordinários, um grupo incrível. O nosso capitão teve um gesto fantástico de me oferecer a camisola agora no jogo contra o Arouca, que é o Basso. Que também passou um momento idêntico a mim, idêntico ao treinador atual, na altura,
que também estava na equipa A, foi para a equipa de sub-23, e eu acho que essa união de toda a gente, o André Franco está agora a disputar num momento fantástico, estava lá connosco, essa alegria que contagiamos entre nós todos, tornou possível ferver outra vez a paixão, o querer voltar a crescer. Conheci lá também um dos meus adjuntos, passou a ser meu adjunto desde aí. O meu preparador físico também estava na equipa A do Estoril como fisiologista, também passou depois a trabalhar connosco. Isto foram coisas que se abriram. E quando por vezes as pessoas dizem que fecham-se não sei quantas portas e abre-se a janela, a verdade é que essa oportunidade trazida pelo Pedro, e eu vou estar-lhe sempre grato também por isso, não foi tanto a oportunidade de poder treinar, foi a oportunidade de poder treinar com paixão. Claro. Com paixão, com alegria. É ali nesse ponto, Vasco, que podemos dizer que começa a haver exatamente a identidade de Vasco Seabra e das equipas de Vasco Seabra, porque a partir dali depois já há o Mafra, uma equipa com uma identidade muito própria, elogiada por toda a gente. Posso pedir aqui a premonição se aquele Mafra ia subir ou não? 10 jornadas para acabar e vocês iam numa escalada imensa. Nós acreditamos que íamos chatear para caraças. Acreditamos muito. Além desse grupo de trabalho que vem, eu anotei aqui, estamos a falar do Cláudio Botelho, do Bruno Pereira e do Nuno Diogo, que a partir daí sim, o Nuno Diogo surge, eu consegui acabar com a carreira do Nuno Diogo, por isso também tenho essa capacidade. Eu treinei em Famalicão e ele era o meu central, e ele, no final desse ano, eu depois acabo por não continuar em Famalicão, e o Nuno também acaba a carreira. E eu depois vou para o Estoril, na altura para o Estoril sub-23 não havia sequer condições para poder seguir com a equipa técnica, porque já estava uma equipa técnica formada, que foi onde depois conheci o Cláudio Botelho, que fica com o meu adjunto, e o Nuno eu convido-o a seguir para ir comigo para a Mafra. E mais uma vez, esse entusiasmo, e são estas as pessoas que depois a gente quer ter à nossa volta. O Nuno foi perder dinheiro para a Mafra, a esposa teve que deixar de trabalhar para ele poder ir, para poder estar com o filho, para poder ele seguir também o sonho de poder estar no futebol profissional da forma que quer. Demos tudo de nós. Esta cumplicidade que temos enquanto equipa técnica, entretanto agora entrou o Nelson como analista nesta fase, agora do Marítimo, mas tivemos que lutar muito, que trabalhar muito para que as coisas pudessem acontecer, e temos um orgulho muito grande daquilo que tem sido o nosso percurso nestes 4 clubes que agora treinamos desde essa fase. A nossa percentagem de pontos e de vitórias enche-nos de orgulho, porque no Marítimo é o melhor registro. No Marítimo é o melhor registro juntamente com o do Moreirense. Sim, com o do Moreirense. O Moreirense nós fazemos também 22 jogos, 30 pontos, o que dá uma média de acabar uma época de 34 jogos com 46, 47 pontos. Agora no Marítimo acabaríamos também em 34 jogos com 47 pontos, acho eu. O registro é muito equilibrado. No Marítimo são 23 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Isso. 27 golos sofridos, 29 marcados. Isso. Então, é assim, sim. Ou seja, 27 sofridos com 7 no Benfica. É isso. E 29 marcados. Ou seja, dá-nos uma margem que em equipas que normalmente ficam nestas posições, não é fácil ter mais golos marcados que sofridos. E isto são coisas que são registros muito importantes para nós sentirmos que o trabalho é feito e que não nos deslumbramos com ele, e gostamos de andar serenos, tranquilos, mas a sabermos que os nossos jogadores sabem que nós temos um caminho. Estava a dizer, Vasco, foi lá no Estoril que queria, ou que consegue perceber que aquela é a ideia de jogo que quer para as suas equipas? E sim. Embora, o que é que isto quer dizer? Uma ideia de jogo, não é? Porque cada grupo é um grupo. Sim. Eu já fui mais cético em relação a algumas coisas, não nego. 4-3-3, 4-4-2, sim, não é? Eu já fui mais cético em relação a isso. E no início, eu sempre quis que as nossas equipas jogassem. Eu comecei há pouco, quando falamos da entrada no futebol, eu disse que os nossos jogadores, lidar com os jogadores, é a melhor coisa do mundo. É extraordinário. Os jogadores são tudo no jogo. Sem eles não tem espetáculo, não tem magia.
a coisa não acontece. Havia aquela velha expressão na Liga dos Últimos que o senhor dizia: se o jogador não quiser marcar golo, não marca. Exatamente, e se não quiser jogar também não joga, não é? E a verdade é que eu desde sempre quis que os meus jogadores fossem os protagonistas. A minha ideia de jogo sempre teve muito de ser a nossa equipa a assumir, de procurar o jogo, procurar a bola, e ela foi-se desenvolvendo. Obviamente foi crescendo, foi-se maturando, e não nego que a passagem de Estoril para Mafra cria uma necessidade de equipa técnica de sermos mais audazes, de querermos com provavelmente o orçamento mais baixo da segunda Liga. Ontem ligou-me o Quinzé, que é o diretor desportivo do Mafra atual, que só nos apanhou já na parte final de Mafra, porque só entrou, penso que em outubro ou novembro, por aí. Ele dizia-me, pronto, não é tão baixo como no teu tempo, pronto, está um bocadinho mais alto, continua a ser baixo, porque o Presidente José Cristo tem uma particularidade, ele sabe que quer pagar, claro. E como sabe que quer pagar, ele também na altura entregou uma chave do clube, quase, teve uma confiança cega em mim, é outra pessoa que marcou também a minha vida pela forma como sempre falou comigo e como acreditou em mim. Ele entregou uma chave do clube com uma conversa. Nós tivemos uma conversa no stand dele e no final dessa conversa ele disse: não, você já não sai daqui. E eu ainda estava com dúvidas. Eu disse: não, Presidente, eu tenho que ir para casa a pensar e não sei o quê. E no caminho para casa ele ligou-me 2 vezes. E eu acabei por aceitar na viagem para casa, dizer ao Presidente: está fechado. Porque ele entregou realmente a chave do clube. E esse entregar a chave do clube, nós tivemos que decidir os jogadores. Nós tínhamos, penso que, 9 ou 10 jogadores com contrato. Então nós tínhamos que encontrar um plantel. E encontrar um plantel com pouco dinheiro. Jogadores do Campeonato de Portugal que nós não seguíamos com tanta regularidade quanto desejávamos. Jogadores de segunda Liga que tivessem a acabar contrato. Jogadores que quisessem abraçar um projeto diferente. E então foi tudo na base do ver muitos jogos, ver muitos jogadores. Foram umas férias inteiras a ver jogadores. E a convencê-los através da proposta de não, mas a gente vai fazer, e os jogadores acreditaram em nós. E fizemos uma época maravilhosa. O nosso jogo era realmente muito apelativo. A nossa equipa assumia mesmo o jogo, corríamos muito. Porque às vezes as pessoas... uma equipa que joga... Nós éramos muito agressivos defensivamente. Éramos uma equipa que dificilmente permitia que o adversário tivesse muito tempo a bola. E isso implica trabalhar muito, correr muito. E às vezes quando se confunde uma equipa que joga, que é o contrário. A equipa joga porque trabalha muito para poder depois ter esses momentos. E a equipa de Mafra produziu muito isso. E eu acho que isso criou uma identidade clara. Acho que isso mostrou aquilo que era realmente o nosso propósito. E daí depois... Eu acho que nós íamos chatear se não tivesse sido a pandemia. Acho que íamos ser capazes de competir até ao final. Vasco, e depois há o desafio Boa Vista. Um grande desafio, à partida diríamos que se calhar um dos maiores, mas é o Boa Vista, e era um Boa Vista aquilo não era um furacão, aquilo Sim. Era todas as tempestades num clube só, com a entrada de um investidor, jogadores todos novos. Sim. Com certeza uma ideia diferente. Eu acho que o Boa Vista teve contornos extraordinários para mim enquanto treinador, porque acho que me fez-me perguntar várias coisas sobre mim mesmo, enquanto treinador, enquanto ser humano, enquanto líder, enquanto tudo. E eu acho que esse foi um desafio extraordinário. E ainda bem que aconteceu. E o Boa Vista é um clube muito grande. Tivemos a infelicidade, se calhar, contrariamente àquilo que algumas pessoas dizem, ainda tiveram a sorte que não tinha adeptos. Eu acho que isso foi uma infelicidade. Porque o Boa Vista vive muito da dimensão adeptos, de ter um público altamente apaixonado, adeptos absolutamente apaixonados pela equipa, e pela exigência que transmitem por essa paixão. E estamos a falar de um plantel todo ele novo, em Sim. que não conhecia a identidade do clube. Sim,
Nunca falei disto, eu acho. Se terei falado, deve ter sido pela rama. Mas no Boa Vista, nós tínhamos uma data para iniciar o campeonato, ou a preparação. Adiamos essa preparação uma semana porque começamos a ter casos de Covid em jogadores que vinham porque era tudo contratado e porque tínhamos muito poucos jogadores. Então tivemos que adiar uma semana. Adiando uma semana, nós começamos a pré-época a parte de treino estava a ser remodelada, estava a instalar-se o agora atual relevado secundário e nós tínhamos que ir para Guimarães, na altura, treinar. Então nós chegávamos ao estádio, tomávamos o pequeno almoço e seguíamos para Guimarães, uma viagem curta de 45 minutos, para podermos ir treinar. Treinávamos e treinamos essa semana inteira com a grande maioria dos jogadores sub-23. Ou seja, era uma equipa nova que não tinha os jogadores que iam ficar na equipa principal. E eu só tenho que agradecer aos jogadores de sub-23 que vieram, porque olho com muito orgulho para jogadores como o Malheiro, como o Luís Santos, como o Tiago Moraes, como o Fran. Ajudaram-nos imenso nessa fase. E eu acho que a gente os ajudou, porque eu acho que nós conseguimos treiná-los numa competição profissional. E eu olho com orgulho de os ver agora a conseguirem assumir-se na Primeira Liga. E isso aconteceu na semana a seguir. Nós fomos para estágio, onde numa semana de estágio o objetivo era nós conseguirmos passar muito do processo e voltamos a estar com jogadores com Covid, com o plantel incompleto. E nós, nessa semana, tínhamos, por exemplo, um jogo de treino marcado para uma quarta-feira, tivemos que cancelar porque não tínhamos jogadores para competir. No sábado tínhamos um jogo de treino marcado, tivemos que cancelar porque não tínhamos jogadores para competir. Acabamos por fazer só treinos entre nós. E a preparação foi atrasando, o processo foi atrasando. Nós acabamos por ter jogadores que nós achávamos que iríamos poder ter connosco, por exemplo, na primeira jornada, como foi o caso do Dulanto, que era um central que nós pensávamos que íamos ter para a primeira jornada e depois não pudemos ter, e que tudo nos dificultou a tranquilidade e estabilidade da equipa. Ainda assim, eu acho que nós produzimos coisas fantásticas. Eu acho que nós fizemos um jogo na Madeira fantástico, empatamos 3-3, tivemos alguns erros individuais, fruto também da imaturidade de alguns jogadores que tiveram que jogar nesse momento. Depois a seguir tivemos um golpe duro com o Porto em casa, porque nós perdemos 5-0, mas eu não me esqueço que nós ao intervalo estávamos empatados 0-0. E depois a imaturidade competitiva que a equipa trazia não permitiu que a gente tivesse esse saber, essa estabilidade para... E depois, juntando a isto tudo, a expectativa criada. Uma expectativa que não era razoável. Claro. Nós dizíamos muitas vezes... Por muito que no plantel existissem nomes como Ravi Garcia, Angel Gomes, Rami, o próprio Ellis. Sim. Os jogadores não fazem equipas. Sim, e as pessoas por vezes confundem. O Bruno Lage teve uma frase muito engraçada que ele dizia: quando tocam à minha porta eu não pergunto quem foi, eu pergunto quem é. E as pessoas confundem aquilo que foi, aquilo que é, aquilo que devia ser, aquilo que queríamos ser. Muitas vezes usamos o ponto comparativo, os Galácticos do Real Madrid, sim, que eram galácticos, mas acabaram por ganhar muito pouco. Sim, sim, verdade. E a verdade é que nós, por exemplo, o Ellis, que acabou por fazer uma grande época, o Ellis chegou a 3 dias do jogo contra o Porto, que era a segunda jornada. E isso foi o reflexo de todas as coisas que foram acontecendo. O Ellis veio com um extremo e nós adaptámos-lo à ponta de lança. E aquilo até criou um frição em termos de administração. Não, mas ele é extremo, ele é extremo. E o Ellis está a fazer uma carreira fantástica à ponta de lança. Então, se calhar, o treinador não era assim o gajo que via tudo ao contrário. Se calhar também via algumas coisas que podiam acontecer. O Angel Gomes, quando foi apresentado, a expectativa, se calhar, não era tão alta quanto ele provocou, porque o jogo era associativo do ponto de vista tão grande que ele teve, se calhar, o melhor momento da época acabou por ser o primeiro terço.
porque ele no primeiro terço da época fez golos, fez assistências, como depois já não conseguiu acompanhar no restante da época, porque era um jogo realmente associativo, audaz, e nós acabamos por sair numa fase da época em que nós tivemos, eu penso que nós saímos com 8 ou 9 pontos, mas nós estamos a 2 ou 3 pontos do 8º ou 9º lugar. Estava toda a gente junta. E as pessoas podem dizer, mas já era o ambiente, já era isto, já era aquilo. O ambiente é aquele que nós queremos fazer dele. E se nós tivermos medo daquilo que é enfrentar adversidades e dificuldades, não podemos ser treinadores. E eu acho que nós estávamos a fazer as coisas com a melhor dedicação que tínhamos. Agora, tivemos erros? Claro que tivemos. E eu não nego que tivemos erros. E felizmente, no Moreirense também tivemos erros e fizemos muitas coisas positivas. No Marítimo tivemos erros e acredito que na próxima época vamos fazer coisas melhores do que este ano. O Vasco, mas depois há a transição para o Moreirense e se calhar é ali também que podemos dizer a tal resposta da identidade do treinador e a adaptação ao estilo de jogo e à forma de jogar mediante o que o plantel possa oferecer, convencendo os jogadores sempre também dessa proposta de jogo e da adaptação que cada um pode fazer. Há ali uma resposta logo clara, com uma excelente época também em Moreira de Cónegos. Sim. Moreirense surgiu num momento importante para nós. Para mim, enquanto treinador, foi um momento importante porque nós saímos, penso que a 5 de dezembro do Boa Vista, não é? Sim, e depois entra logo no início 3, de janeiro. 4 de janeiro. E eu pensava que depois daquilo que tinha acontecido no Boa Vista, que precisava de mais algum tempo para descansar. O problema é que eu, passado 15 dias em casa, já estava a subir paredes porque queria era treinar. E a verdade é que surge o Moreirense numa situação caricata até, porque eu sou primeiro pelos jornais que havia interesse em mim do que pelo clube. Toda a gente me ligava a dizer que ia para o Moreirense, já saía nos jornais e eu nunca tinha sido contactado pelo clube. Entretanto, sou contactado pelo clube, eu penso que eles jogam no Dragão num sábado ou domingo e eu sou contactado na segunda-feira pelo clube. Chegamos a acordo e entrei nessa quarta-feira. E a entrada em Moreirense permitiu-me ter um grupo de jogadores altamente competitivo. Um grupo de jogadores que queria muito competir, que estava preparado para competir e que tinha também ideias de bons treinadores que já tinham lá passado. Tinha estado o Ricardo Soares até uma determinada fase da época, depois teve o César e todos eles com coisas boas de treinar. Ou seja, nós chegamos ao clube e sentimos que os jogadores, as coisas podiam não estar a acontecer do ponto de vista do resultado, do ponto de vista por isso é que houve uma mudança, mas os jogadores sabiam treinar, estavam preparados para treinar e eram sérios a treinar. E isso permitiu-nos também chegar com a nossa maturidade, com a nossa experiência que trazíamos do Boa Vista, com coisas novas que eu queria trazer. Trouxemos também, do ponto de vista do sistema, da disposição dos jogadores, trouxemos também novidades. Alteramos até em função de alguns momentos de alguns jogadores, porque também achamos que era cada vez mais importante olharmos para os jogadores e sentirmos que este podia dar mais se estivesse mais dentro, aquele podia dar mais se estivesse mais fora, o outro podia dar mais se construísse mais baixo, o outro podia dar mais se construísse mais alto. E estas ligações que nós fomos procurando entre a equipa, penso que permitiram que o Moreirense se tornasse uma equipa estável. Nós perdemos muito poucos jogos em Moreira de Cónegos. Tivemos há os 3 empates com os grandes? Com os 3 grandes. Nenhum passou em nossa casa. Também garantimos a manutenção muito cedo e acabamos por ficar em 8º lugar em igualdade pontual com o 7º, com 43 pontos. E fizemos em 22 jogos 30. Mas chegou a perceber porque é que nunca ficou? Cheguei. Esse é o grande dilema da época passada. Opções. Sim, nós não batíamos no mesmo rumo e quando não há objetivos comuns em termos de treinador, de liderança do treinador e de liderança do clube, o clube vai estar sempre à frente do treinador. E a partir do momento que o clube quis mudar de direção em relação àquilo que era a postura do treinador, a liderança do treinador, aquilo que é a minha forma de ser, a minha forma de estar, obviamente não iria ser possível
haver uma continuação da ligação. E a verdade é que o Moreirense, eu acho que tem condições de trabalho extraordinárias, tem um excelente plantel, e eu naturalmente preferia que o Moreirense tivesse tido uma época mais estável, porque acho que é um clube que faz falta na Primeira Liga, por todas essas condições, porque é um clube sério também na forma como cumpre com aquilo que são as suas obrigações. Agora, parece-me que as pessoas também têm que ter direções, têm que ter caminhos. E eu, como treinador, eu tenho a minha liderança, tenho a minha forma de estar, e quero sempre andar de cabeça erguida e com os olhos naquilo que são os meus valores e os meus princípios. E quando eles não batem com os dos clubes, então naturalmente não faz sentido continuarmos nesse registro. Duas perguntas mesmo muito rápidas para terminar, Vasco. Uma, falamos aqui já um bocadinho da parte tática. Qual é que é o sistema que mais lhe agrada? Neste momento, eu a única coisa que lhe posso dizer é que é aquele que consegue, que consegue produzir as melhorias nos jogadores e trazer deles o melhor possível, diminuindo naturalmente as fragilidades que eles têm, e que a equipa seja capaz de dominar, tendo mais oportunidades de golo e concedendo menos. E tudo isso pode ser feito numa semana de uma forma e noutra semana de outra. É que vimos o seu Marítimo várias vezes, ou em diferentes opções, se calhar ser uma equipa mais profunda, se calhar ser uma equipa mais compacta, se calhar ser uma equipa de linhas mais abertas, de linhas mais juntas. Tem que haver essa versatilidade. Sim, eu quando comecei, eu pensava o jogo de forma eventualmente mais isolada um pouco, mais este sistema, as funções disto ou daquilo, este momento do jogo, valorizar muito este momento do jogo. Neste momento há uma coisa que para mim é fundamental. Os nossos jogadores têm que compreender o jogo, têm que senti-lo, têm que saber jogá-lo, porque eu paro muitas vezes o treino para lhes perguntar porquê. Porquê? Porquê é que aqui é preferível que seja uma atração curta e porque é que aqui não é para jogar nas costas? Porque é que aqui não é para variar o jogo ou porque é que aqui é para manter no mesmo corredor? Porque é que aqui vamos querer pressionar alto ou porque é que aqui vamos querer guardar, recolher e pressionar ali? E os jogadores têm que o compreender. Os jogadores são inteligentes. Os jogadores são inteligentes, são capazes. Não há ninguém que perceba melhor o jogo que os jogadores. Eles vivem-no e decidem-no em frações de segundo. Então nós temos que os ajudar. Temos que os ajudar e eles têm que nos ajudar a nós. Agora, nesse ajudar tem que haver um padrão. Isso tem que haver um padrão. E eu tenho a certeza que quem viu o Marítimo conseguia sentir um padrão. Sabia que nós íamos querer jogar, que nós tínhamos construção de determinada forma, com variabilidade em diversos momentos, e essa forma era para tentar ajudar os nossos jogadores. E isso, naturalmente, implica que os jogadores conheçam, que saibam que se nos estão a pressionar muito alto, se calhar há espaço nas costas, se não dão espaço nas costas e nos estão a pressionar alto é porque há espaço entre linhas, se a equipa deles está sempre a ser profunda e é sempre a querer jogar para as costas, então se calhar não faz sentido nós estarmos sempre a pressionar tão alto assim, porque se calhar aquilo que eles vão querer é explorar as nossas costas, vamos recolher um pouco e se calhar dar-lhes aquilo que eles querem menos e depois vamos pressioná-los nos sítios certos para roubar e conseguirmos sair para onde nós queremos. Agora, todas essas coisas, não acredito em mudanças semanais. Acredito sim em nuances. Acredito que há nuances porque nós jogamos contra determinados adversários e os adversários também têm características e também têm padrões e nós podemos dar nuances para, se calhar neste jogo, mais alto ou mais baixo, ou mais profundo ou menos profundo, ou com mais posse ou com menos posse, mas sempre com um objetivo muito claro, que os nossos jogadores valorizem e que a gente possa vencer o jogo. A última pergunta tem a ver o que é que o apaixona ainda mais no futebol? A mim é os jogadores e o que conseguimos promover através do jogo para deixarmos a alegria nos nossos adeptos. Isso é... eu há pouco disse e eu digo a toda a gente, os jogadores são o melhor do futebol, porque sem eles não há jogo. Mas jogar sem ser para ninguém também não tem piada nenhuma. E podem criticar os adeptos, podem dizer o que quiserem,
o jogo é para eles. E então, quando a gente consegue que a nossa equipa se apaixone por aquilo que são as propostas de jogo do treinador e que estas façam vencer e que isso traga ligação com os adeptos, é um desafio altamente estimulante e essa paixão é o que depois faz com que a gente tenha esta energia para poder querer liderar, para poder passar dificuldades, para poder sofrer, levantar, acordar, cheio sempre de motivação, de poder trazer a motivação para os nossos atletas. Vasco, foi longo, mas obrigado. Foi longo. Espero que tenha valido a pena. Vasco Seabra, o atual treinador do Marítimo, à conversa com o 00 sobre futebol e toda a sua carreira. É assim sempre em 00.pt.